Max Weber considera a existência de 3 tipos puros de dominação legítima: a tradicional, a carismática e a racional legal. Certo ou errado? Tudo bem, né? Vamos lá. Podem falar, gente, pode errar. Aqui é hora de errar, é hora de aprender. Eu quero que não errem, né? Mas é hora de falar, de se manifestar. Certo, né? São os 3 tipos puros. Os 3 tipos que ele fala, né? O tradicional, patrimonialismo; racional legal, a burocracia; e a carismática, veneração à santidade, alguém, poder heróico. Ok? Questão 2. A corrupção e o nepotismo são inerentes à administração patrimonialista. Haja vista o funcionamento do aparelho do Estado como uma extensão do poder do soberano. Certo ou errado? Certo também. Por quê? Lá, ó. Tem corrupção, tem nepotismo? Ó. Tá aqui, ó. São inerentes? São. O aparelho do Estado é a extensão do poder do soberano? É. Não diferenciação, extensão. Tá? Perfeita a questão. Ó. Não tem problema. Questão 3. O modelo patrimonialista é caracterizado pela confusão entre o interesse público e o interesse privado, em que prevalece a noção de que o Estado é uma extensão da família real. Certo? Também está correta. Olha lá, ó. Patrimonialismo, confusão entre a res pública, interesse público, res pública, são palavras que ele vai trabalhar. Ó. Res pública, res príncipes, interesse privado. Prevalece que o Estado é a extensão do poder da família real, extensão do poder do soberano. Perceberam? A ideia é a mesma, a entender, você vai embora. Ó. Ah, então questão do CESP, pode marcar tudo certo? Não pode não. Não pensa assim não. 4. O estamento burocrático. Opa, não falei o que é isso, a gente vai falar agora, né? Caracteriza-se pela conjugação de altos ocupantes de cargos públicos, burocratas e segmentos da classe política, atuando em conjunto, em benefício próprio e em desrespeito aos princípios da impessoalidade e do universalismo de procedimentos. Ó, certo? Essa eu não falei para vocês, vamos entender. Estamento burocrático que se fala, estamento seria num estado fechado na burocracia, tá? Uma ideia aqui seria assim, ó, estado fechado nas regras, vamos pensar assim, tá? Na burocracia, tá? A ideia é essa, tá? Então, se ele se fecha em torno das regras, percebe só, altos ocupantes de cargos públicos, os burocratas que se falavam, né? Os caras lá se fechavam em cima da regra, pode perceber, ó, classe política, eles se fecham, não deixa vir demanda social, não deixa vir demanda da sociedade querendo algo em troca. Nesse sentido, eles trabalham em benefício de quem? Deles mesmos. Isso é um defeito, então, da burocracia? É um defeito da burocracia. Os benefícios da lei. Oi? Aos amigos, os benefícios da lei. É. Aos inimigos, os rigores da lei. A Márcia está dizendo assim, aos amigos, os benefícios da lei. Aos inimigos, né, a rigorosidade da lei. Então, faz parte, né? Então, é nesse sentido. Estamento burocrático é um problema que existe também. E não, se você enxerga isso, que acho que não tem isso no nosso país, não. Não, deixa para lá. Tá? Então, ó, por enquanto, todas corretas aí. Aqui uma desaf do MPOG, ó, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, do cargo de EPPGG, muito bom cargo, né? EPPGG significa especialista em políticas públicas, gestão governamental. Só pelo nome você já ganha algo a mais ali, pode ter certeza. Não, é muito chique, né? Especialista em políticas públicas, gestão governamental. Maravilhoso. Sou sincero falar. Hoje o salário está 15, tabela nova, 15.400, 15.500 mais ou menos, né? Subsídio, né? É um concurso magnífico, só que extremamente difícil. Só que são os caras, eu sempre brinco e falo isso, são os caras. O cara que passa nesse concurso tem muita capacidade, tem muito domínio de muitas matérias, e esses caras aqui, ó, o que eles fazem? Ó, trabalham no Ministério do Planejamento, são especialistas em políticas públicas. Logicamente, eles que fazem as políticas. Tudo que a gente tem na sociedade é feito por eles.
tá? Que o nosso governante vai ali, pega as políticas, os programas que foram criados e coloca assim em prática, tá? Existe um negócio chamado garbage can, que é uma lata de lixo, onde as políticas públicas estão ali, à espera da boa vontade de um político chegar e pegar ela e resolver um problema na sociedade, tá? É um concurso muito bacana, muito difícil, tá? Porque não é só a base aí, né, português, constitucional, administrativo, raciocínio, informática, né? Aí você vai lá, inglês também, né? Aí você vai, inglês, espanhol, né? Aí você vai lá partir para administração pública, administração geral, administração financeira orçamentária, economia, micro, macro, políticas públicas, ciência política, né? O que mais que eu esqueci aí? Tem umas 16, 17, são 5 discursivas, né? 5 provas escritas também. Ó, não é fácil, mas é muito bom, tá? Concurso bacana. Então vamos lá, ó. O último que teve foi em 2014, né, Márcia? 13, 14? Não, 13, foi 2013, né? 2013, 2014 eu dei uma quietada. Nós passamos, eu e a Márcia passamos nesse concurso. Oi? Não entendi. Esse concurso está suspenso até hoje, verdade. Não foi nomeado ninguém desse aqui. Teve um problema, a gente passou na primeira fase e foi para a segunda fase, as 5 discursivas. Eu não fui fazer, você foi fazer? Não. Você também não fez, eu não fui fazer a segunda fase, porque eles marcaram no mesmo dia da prova do Banco Central, e eu encanei que eu queria fazer Banco Central. Aí eu fui fazer Banco Central e não quis fazer a segunda fase, né? Aí o burro, né, tem que se ferrar, né? No Banco Central não peguei nem a carona do ônibus, perdi até o ônibus. Foi na mesma época também. E da mesma seara, ó, só para vocês saberem, já querem estudar, ó, dentro do MPOC são esses 2 cargos, os tops de carreira, EPPGG e o outro é esse aqui, ó, APO, Analista de Planejamento e Orçamento. Esse aqui já está autorizado, 80 vagas, foi autorizado dia 23 de dezembro, tem até 23 de junho para sair o edital. Esse já está autorizado. Se alguém quiser fazer, comece a estudar. CAI, a nossa matéria, tantas outras. Provavelmente vai ser ESAF. Vai ser, eu acho. Não vai fugir. Maravilhoso, 15 mil e pouco salário. Não tem problema também não. Concurso bacana, mas a área de planejamento e orçamento. Tá? Então vamos lá. Ó. A administração pública burocrática surgiu no século XIX, em substituição às formas patrimonialistas de administrar o Estado. Indique qual das informações a seguir define as diferenças entre essas duas abordagens. Ah, mas eu não vi a burocracia. Você viu já um pouquinho de dominação tradicional. Já sabe que isso aqui é estatuído em cima de regras. Então a gente consegue trabalhar a ideia para resolver essa questão aqui. Vamos lá? Na letra A. No patrimonialismo, não existe uma definição clara entre patrimônio público e bens privados, com a proliferação do nepotismo e da corrupção. Parei aqui. Até aqui está certo ou está errada a questão? Tranquilo, né? Ó, até aqui está certo. Não tem definição, tudo se mistura, proliferação, nepotismo e corrupção. Enquanto a burocracia é uma instituição administrativa que usa os princípios da racionalidade, impessoalidade e formalidade em um serviço público profissional. Será que está certo ou está errado? Estão com dúvida? Então tá bom. Vou deixar assim aqui, ó. Vamos partir para as outras. Vocês vão entender as outras, aí depois a gente volta. Ah, mas vamos por parte. Letra B. No patrimonialismo, os governantes consideram-se os donos do Estado e o administram como sua propriedade, sendo Weber um de seus defensores. Certo ou errado? Errado. Por que está errado? Porque o Weber não é defensor do patrimonialismo. O Weber defende o quê? Se eu não falei, estou falando agora. O Weber defende o racional legal, burocracia. O patrimonialismo é aquela excrescência. Então aqui estaria errado aqui já, né? Vamos ver o que ele fala no restante aqui. A administração pública burocrática surgiu como uma resposta ao aumento da complexidade do Estado e à necessidade das organizações das Forças Armadas. Verdade, isso daqui é um conceito da burocracia, porque ela foi utilizada para organizar as Forças Armadas, porque no sentido de hierarquia, né, de criar regras, de seguir alguém, isso está correto o restante, tá? Está errado falar que o Weber defende o patrimonialismo, mentira. Letra C, no patrimonialismo,
a administração pública era um instrumento para garantir os direitos de propriedade. Já a administração pública burocrática estabeleceu uma definição clara entre a res pública e bens privados. E aí? Certo ou errado? Tá bonitinha? Não tá feia? Tá errada? Tá bonitinha, mas não tá? Quer ver, ó? No patrimonialismo, a administração pública era um instrumento para garantir direito de propriedade? Ela garantia direito de propriedade? Não. Eu sou político, eu era dono de tudo. Eu considerava-se dono. Errado. Tá falhando aí, né? Tá. O teu não tá, né, Thiago? Mas esse tá. Vou parar já, vou terminar essa questão. Então aqui estava errado. A administração pública burocrática estabeleceu uma definição clara entre a res pública e bens privados. Esse final está certo. Letra D. No patrimonialismo, a administração pública é governada pela preservação e desenvolvimento do patrimônio do Estado. Parei. Por que eu parei? Porque está errado já. Preserva o patrimônio do Estado? De maneira alguma. O cara explora o patrimônio do Estado em benefício próprio. Isso já está errado. Preservar e desenvolver o patrimônio. Jamais. Sem se preocupar com a defesa dos direitos civis e sociais. Opa, esse pedaço está certo. Ele não se preocupa com os direitos civis e sociais. Tá? Isso está correto. O que está errado é falar que ele preserva. Não preserva. Tá? Sem se preocupar, está correto. E no final ele vai falar assim: a administração burocrática está ligada ao conceito do estado de bem-estar social, combatendo o nepotismo e a corrupção. Olha, eu não gosto de usar muito essa ideia de estado de bem-estar social, porque ele é um pouco mais da evolução para o gerencialismo. Mas por ela ser uma ótica vinda depois do patrimonialismo, o estado do bem-estar social está ligado mais ao gerencialismo, que a gente fala, tá? O welfare state, que veio lá da Margaret Thatcher, eu vou falar um pouquinho para vocês depois, mas ela combate o nepotismo e a corrupção. Não há de todo modo falar que isso está errado. Tá? Então esse final a gente pode até considerar como correto. Tá? E a letra D, no patrimonialismo, a autoridade é exclusivamente hereditária. Parei já. Porque não é só hereditária. Tem patriarcalismo, patrimonialismo, feudalismo, sultanismo, tem várias formas. Não posso falar que é exclusivamente. Pô, estava errado? Estava. Aí depois você vai estar correto, se eu não me engano. Gerando corrupção? Sim. Ineficiência. Enquanto a estratégia adotada pela administração pública burocrática, o controle formalista dos procedimentos, garante uma melhor utilização dos recursos públicos. Tranquilo, certo? Ah, então aquela que eu pus em interrogação estava correta? Estava correta. Voltando a ela então, ó, a burocracia é uma instituição administrativa que usa os princípios da racionalidade. Ela não vem da dominação racional? Racionalidade. O que é racionalidade? A adequação dos meios para se chegar aos fins. Impessoalidade? Sim, não é mais caso a caso. As normas são impessoais. O que são normas impessoais? Vale para todos. Nosso ordenamento jurídico não é isso hoje? O Código de Trânsito é diferente para mim, diferente para você? Jamais. É para todos. Normas são impessoais. Isso é impessoalidade. Tá? E a formalidade, opa, hoje tem formalismo, objetivismo e não subjetivismo. Hoje tem formalidade em um serviço público profissional, ó, correto.